Pessoal, continuando o desenvolvimento. Dixon, eu já sei exatamente como estruturar, já sei basicamente o que eu devo fazer, mas como eu vou argumentar aí, diante desse tema? Note, para você argumentar, para você desenvolver, você tem de ter noção da proposta de tema. A proposta de tema que nós tivemos, conforme você está vendo aí na sua tela, tem a ver com a violência nas escolas, Lembra que a ideia geral, violência nas escolas no Brasil? Ocorre então que nós temos de fazer uma interpretação sobre o tema para saber exatamente quais argumentos a gente vai utilizar aqui nos parágrafos de desenvolvimento. Diante deste tema, existem várias formas de você argumentar, mas não quer dizer que você vai pegar qualquer coisa lá de argumentos e vai colocar aqui num texto. A gente tem de verificar aqui quais os melhores argumentos que vão literalmente abordar a proposta que a banca está trazendo para a gente. Em razão disso, dá uma olhada aí. Como nós temos o tema violência nas escolas no Brasil, e esse tema é um tema sem tópicos, a banca só trouxe a proposta de tema. Não é como uma prova do SESC, por exemplo, que apresentam tópicos para você tratar no desenvolvimento. Quando isso acontece, pessoal, você tem de interpretar o tema. Este tema é uma problemática, é um problema, porque violência nas escolas é algo realmente ruim, que afeta a sociedade brasileira. Em problemáticas, há aqui uma estrutura que é recomendada e ela é literalmente uma das estruturas mais utilizadas em provas, porque problemas é de fato o que o mundo tem, é de fato o que o Brasil tem também. Diante de uma problemática, é importante que você tenha a noção que você vai ter de contextualizar o leitor, inicialmente, sobre a violência nas escolas. O que é esse fenômeno da violência nas escolas? Como ele ocorre? Quais são os tipos de violência? A gente chama isso de contextualização. Contextualizar é você literalmente posicionar aqui o leitor em face do tema, explicar para ele por que esse tema vem sendo debatido na atualidade, por que é um tema relevante, e basicamente trazer características relacionadas a esse tema. Além da contextualização, a gente apresenta também causas e consequências no desenvolvimento para a problemática. E, claro, na conclusão, a gente traz as soluções para essa problemática. Dixon, como é que fica a distribuição desses argumentos principais aí nos parágrafos? É importante que você entenda que a contextualização, por exemplo, ela pode vir junto com as causas, porque ela vai ter uma relação com as causas. Dixon, se a contextualização ficar muito grande, posso deixar um parágrafo separado? Pode. E as causas, eu posso juntar com as consequências? Pode também, porque todas elas têm a ver aí com a temática. Mas eu posso fazer um parágrafo separado para causas, outro separado para contextualização e outro para as consequências? Sim, também pode, Vamos dar uma olhada aí nesses dois parágrafos para entender o que a gente fez em termos de contextualização, causas e consequências. De olho na tela. Olha só a forma que eu utilizei para iniciar. De início é importante mencionar que este é o segundo parágrafo daquele texto que a gente já vinha fazendo sobre violência nas escolas. Que a violência nas escolas pode se revelar sob diversas faces. Intimidações físicas e verbais contra alunos ou professores. Bullying, degradação do espaço físico ou depredação. Roubos, furtos, etc. Ocorre então que você percebe que inicialmente o leitor é posicionado aí diante do fenômeno da violência nas escolas. Mas você não precisa explicar exatamente o que é a palavra violência. Eu preciso explicar como ocorre a violência nas escolas. Logo em seguida, você percebeu que eu enumerei vários aspectos aí. Esse texto não pode ficar, esse parágrafo não pode ser somente enumerativo, somente com enumeração de elementos, porque senão não vai ser uma dissertação. Temos de refletir acerca do assunto, Em seguida, observe o que foi feito. Utilizamos uma forma para conectar que é uma forma coringa. Você pode utilizar para vários parágrafos, Nesse contexto, nesse âmbito, nesse sentido, Todos são sinônimos, Nesse contexto, vírgula obrigatória depois. O bullying, olha só, a gente mencionou bullying foi entre aspas. Por quê? Porque é um estrangeirismo. Todos esses empréstimos linguísticos devem ser grafados entre aspas, como você está percebendo, no seu texto manuscrito. Aqui eu coloquei entre aspas, embora seja um texto por computador, é como se fosse o texto manuscrito aí na sua prova. O bullying é uma das formas de violência que mais assusta a sociedade. Você concorda comigo que se a gente fala bullying, a gente tem que explicar aqui, posicionar o examinador aqui acerca desse assunto, o seu leitor acerca desse assunto. Por quê? Intimidações físicas e verbais, eu já sei o que é, tá claro para mim. Degradação do espaço físico, tá muito claro que é vandalismo, Depredação também. Roubos e furtos fica muito claro, eu não preciso nem falar do que é, porque são diversos roubos e furtos no interior das escolas. Eu poderia também me referir aí, por exemplo, ao consumo de drogas no interior das escolas, que também é um tipo de violência. E aí logo depois, uma informação que tem a ver com basicamente todos os outros problemas que foram citados é o bullying. Então a gente tem de explicar bullying e tem de correlacionar aí com as outras informações. Nesse contexto, o bullying é uma das formas de violência que mais assusta a sociedade, pois está relacionado, o bullying, pois está relacionado
Poderia ser também pois está relacionada, concordando com formas de violência, né? Então, pois está relacionado a vários problemas no interior das salas de aula. Para não repetir escolas, eu utilizei no interior das salas de aula. Estão vendo aí? Poderia ter utilizado também dos colégios, dos estabelecimentos educacionais. Então, eu opto muitas vezes ali por trazer sinônimos, né? Isso é interessante para demonstrar para o examinador que você tem vocabulário, né? Você não fica dependente de uma única palavra. Exemplo disso é o caso que chocou o Brasil, envolvendo assassinatos da escola de Suzano, em São Paulo, né? SP. Pode ficar desse jeito aí que eu coloquei para você. Na São Paulo, a gente pode trazer desse jeito porque é uma sigla extremamente conhecida. Os atiradores revelaram que foram vítimas de bullying nesse colégio. Então, olha só. Olha como a gente posicionou o examinador acerca do fenômeno da violência escolar, trazendo exemplos, mas a gente não só enumerou, nós refletimos também. Falamos aqui do caso envolvendo bullying, né? Que é uma das formas de violência que mais assusta a sociedade, pois está relacionado a vários problemas no interior das salas de aula, como os problemas que nós citamos. Trouxemos um exemplo para exemplificar para o examinador, a fim de comprovar o que a gente está falando, né? Mortes aí que aconteceram, né, numa escola em Suzano, em São Paulo. E olha só, a gente volta e reposiciona o examinador falando: os atiradores revelaram que foram vítimas de bullying nesse colégio. Ou seja, acabamos de comentar aí esse segundo parágrafo com elementos muito importantes, com conceitos muito importantes que vão contribuir aqui para o entendimento acerca do tema. Então a gente não só enumera, a gente enumera, traz exemplos, trazemos aqui vários elementos para posicionar o leitor acerca da situação. Um parágrafo aí que contextualiza, né, o nosso leitor. E causas e consequências? Eu deixei um parágrafo à parte, né? Como nós temos poucas consequências ou consequências que não merecem ser tão desdobradas, eu coloquei junto no próximo parágrafo. Dá uma olhada aí agora neste terceiro parágrafo. Olho na tela. Frisa-se que, entre as causas do problema em questão, estão a violência doméstica e a desestruturação familiar. Essas são as duas principais. Claro que desigualdade social tem muito a ver com isso também, mas a gente colocou algumas, você não precisa trazer todas. Quantidade aqui não é o item mais importante. De forma geral, a agressividade reproduzida por alunos pode estar relacionada ao que eles presenciam no convívio do lar. Observe que a gente fez uma reflexão. Eu enumerei lá, falei, estão a violência doméstica e desestruturação familiar. Então, violência doméstica e família, desestruturação na família. Quer dizer, então, que nós temos aí dois elementos relacionados aí ao lar. Olha a conclusão disso. De forma geral, a agressividade reproduzida por alunos pode estar relacionada ao que eles presenciam no convívio do lar. Existe ainda um ciclo de negligência e de abandono afetivo em que a maioria dos alunos violentos está inserida. Você percebe que você tenta concluir aqui também que esses elementos têm a ver com abandono afetivo, né? Como consequência disso, aumenta o desinteresse dos jovens pelos estudos, o que agrava de forma perversa o quadro de exclusão social no Brasil. Olha só que a gente está apresentando consequências, né? Ocasionando altos índices de repetência e de evasão escolar. Então você observa que a gente apresenta causas e consequências, mas a gente contextualiza também o leitor aqui como essas consequências advêm dessas causas. E além disso, a gente contextualiza o leitor aqui sobre elementos relativos às causas, né? Como as consequências não são tão grandes, nós colocamos aqui no mesmo parágrafo, né? Observe, como consequência disso, aumenta o desinteresse dos jovens pelos estudos, o que agrava de forma perversa o quadro de exclusão social no Brasil. Então a gente fala alguma coisa, reflete sobre ela, ocasionando altos índices de repetência e de evasão escolar. Então uma coisa gera a outra. Finalizamos aqui os dois parágrafos de desenvolvimento com contextualização, causas e consequências. Lembre-se, nesse caso eu coloquei as causas, né, no mesmo parágrafo que as consequências, porque você percebe que as consequências advêm das causas, mas você poderia tratar em parágrafos também diferentes. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, não esqueça de curtir, porque dá um trabalho enorme para fazer esses vídeos aqui, e também comente, compartilhe aí com seus amigos, porque você ajuda a divulgar aí a redação perfeita e, claro, as técnicas de redação para os concursos públicos. Eu espero por você nos próximos vídeos. Tchau!